Graça e paz, amada igreja, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus para louvá-lo, para glorificar, para exaltar o nome desse Deus maravilhoso e também para receber a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. É verdade que ainda não podemos estar reunidos aqui dentro do templo, todos juntos, como é de costume da nossa igreja, apesar do governo do estado de São Paulo já começar a flexibilizar as regras para reunião nos cultos. Ainda assim, a nossa direção central, o nosso presbitério, ele tem dado uma recomendação para que nós tenhamos um pouco mais de paciência, para que a gente garanta aí a saúde, a segurança de todos os irmãos, de toda a igreja. Mas eu creio e tenho orado para que Deus venha ter misericórdia do seu povo, de toda a humanidade, e que Ele, em breve, que Ele abrevie esse tempo de sofrimento que temos passado e que, em breve, nós podemos estar livre dessa pandemia, superado através de vacina, através de remédio e também através do distanciamento social. Neste mês de maio, estamos falando, refletindo sobre a família, a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E hoje, mais especial ainda, nós estamos comemorando o Dia das Mães. Iremos homenagear todas as mães, as mulheres virtuosas que são ou que sempre foram importantes em nossas vidas. Eu quero continuar esse momento, e antes de continuar esse momento, queríamos nos colocar diante de Deus, orar ao nosso Pai para que Ele esteja conosco e aceite o nosso louvor e a nossa adoração. Feche seus olhos aí onde você está, na sua casa, no carro, com a sua família, né? Hoje, Dia das Mães, as famílias provavelmente estejam reunidas online, né? Para comemorar esse dia. Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor, por mais este domingo, por mais essa semana. Obrigado, Senhor, pela vida das mães, Senhor, que são importantes, Senhor, na nossa construção, na nossa constituição, na formação de nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque em cada momento, Senhor, podemos contar com esse amor, meu Pai, que brota, que nasce no coração das nossas mães, mas que vem de Ti. Nesta noite, no culto de hoje, que o Senhor, meu Pai, venha falar em nossos corações. Que o Senhor venha aceitar o louvor que se faça através dos nossos lábios, que o Senhor venha aceitar, Senhor, a oferta das nossas mãos, e que o Senhor venha, meu Pai, dar crescimento, Senhor, à semente que se plantar nessa noite. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, e reconhecemos a Tua soberania, a Tua soberania, o Teu amor, o Teu poder e o Teu caminhar junto conosco, junto com a Tua igreja. Assim oramos a Ti, Senhor, gratos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Eu quero continuar o culto de hoje e lembrar de um grande acontecimento narrado no livro de Atos dos Apóstolos. É uma história conhecida, é a história de um carcereiro que mudou a história da sua família. Isso está lá em Atos 16, no capítulo 16, dos versos 27 a 34. Eu vou ler rapidinho para que você compreenda esse momento tão maravilhoso. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia se suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: "Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui." Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: "Senhores, que devo fazer para que seja salvo?" Eles responderam:
creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer. E com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Olha que maravilha que aconteceu na vida desse carcereiro e, mais importante, na vida dessa família. Eu posso imaginar, né, a vida desse carcereiro. Todo dia ele ia para o trabalho, lá naquela prisão romana, e tomava conta de presos. Não era só presos cristãos, né? Paulo e Silas que estavam lá, mas existiam muitos presos e presos que trazem prejuízo à sociedade, então pessoas que muitas vezes são más, né? Mas como se fosse, imagina um carcereiro no dia de hoje, né? Que vai dentro da prisão e sofre e passa por tudo, por todas aquelas condições ruins que tem dentro de uma cadeia. Eu imagino que deveria ser uma profissão não muito boa, né? E ele durante o dia, né? Durante o trabalho, ele via muita maldade, morte e tudo que acontece num lugar como a prisão. Então, faz essa imaginação do que era a vida daquele carcereiro naquele momento. Agora eu peço para você imaginar a cara de toda a família ao ver o carcereiro chegando em casa com 2 fugitivos, né? A esposa deve ter falado para o carcereiro: meu bem, você é louco. Como é que você, né, traz da prisão 2 fugitivos, né? Quem serão esses fugitivos? Eu imagino que eles devam ter ficado espantados, mas o espanto deles foi muito diferente do espanto de ver o marido trazendo 2 prisioneiros. O rosto desse carcereiro devia brilhar, o seu coração devia estar radiante de alegria e com certeza ele entrou em casa diferente do que ele entrava todos os dias, feliz por ter recebido dentro do seu coração a palavra da salvação, leve por ter seus pecados perdoados. E essa palavra, essa coragem do carcereiro e esse amor por sua família o fez levar Paulo e Silas para sua casa, e eles puderam também receber desse poder transformador do Espírito Santo sobre suas vidas. Mas tudo isto foi possível porque o carcereiro creu no Senhor Jesus e arrependeu-se dos seus pecados. Olha que maravilha, né? Quando nós somos alcançados pela palavra de Deus, quando o Espírito Santo toca as nossas vidas, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o nosso coração se enche de alegria. E essa alegria e esse poder de Deus sobre a nossa vida vem e contagia a vida dos nossos familiares. Então, neste mês de família, nós estamos meditando, refletindo sobre como Deus tem abençoado as famílias através do seu amor, através do seu perdão e através da sua graça. Convido você agora a fechar os seus olhos, aí onde você está, elevar o seu pensamento a Deus e depositar aos pés de Jesus todas as suas ansiedades, suas incertezas, seus pecados, seus erros. Fala com Deus agora, nesse momento, aquilo que está te incomodando, que você não teve coragem de falar para ninguém, mas você sabe que tem algo dentro do seu coração que precisa ser consertado. Então feche os seus olhos, fala com Deus nesse momento, e em alguns segundos eu vou quebrar o silêncio e me juntarei a vocês em oração.
Pai querido, Deus amado, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, reconhecendo, Senhor, a nossa falibilidade, a nossa imperfeição. Reconhecemos, Senhor, que apesar de queremos acertar, meu Pai, de queremos fazer o bem, muitas vezes não é isso que nós fazemos. Nós caminhamos, tomamos para nós o rumo das nossas vidas. Muitas vezes achamos que nós podemos conduzir a nossa vida em forma correta e nos angustiamos, Senhor, nos enchemos de ansiedade porque nós não somos capazes, Senhor, de conduzir as nossas vidas. E aí nós nos colocamos em situações difíceis, erramos contra Ti, Senhor, nos afastamos de Ti. E nessa noite, Senhor, queremos nos colocar diante de Ti, com o coração aberto, Senhor, esvaziar-nos diante de Ti, reconhecer, meu Pai, os nossos erros, os nossos pecados, tudo aquilo, Senhor, que tem desagradado a Ti. Queremos tirar das nossas mãos a condução da nossa vida e queremos entregar para que o Senhor, meu Pai, conduza os nossos caminhos. Que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas transgressões. E que ainda, Senhor, que não tenhamos mérito, Senhor, para isso. Pedimos a Tua misericórdia e a Tua graça, Senhor, para que o Senhor transforme a vida de cada um de nós. Senhor, usa o poder do Teu Espírito Santo, derrama do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor, que estão agora de olhos fechados, para que elas possam ser revestidas, Senhor, do Teu amor, do Teu poder, do Teu perdão, que através da vida delas, Senhor, o Senhor possa alcançar cada uma das famílias que elas fazem parte. Que o Senhor venha, meu Pai, no culto desta noite, receber, Senhor, os nossos louvores, as nossas adorações, mas que o Senhor também, meu Pai, venha derramar o Teu perdão sobre as nossas vidas. Assim oramos a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Senhor, aquele que pagou o preço por nossas vidas, aquele que nos resgatou por amor, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Gostaria de fazer um convite a você participar da nossa escola bíblica dominical. Todo domingo, a partir das 8h30 da manhã, nós temos tratado de assuntos importantes, temos estudado a palavra de Deus e nós temos diversas turmas, diversas classes. Às 8h30 da manhã nós começamos com discipulado, às 9h30 da manhã nós temos o estudo do Novo Testamento na classe dos adultos. Junto da classe dos adultos, logo depois, a gente tem o Ministério Base, que é a nossa classe do infantil, que traz também a sua mensagem. E por volta das 10 horas, nós temos a sala dos adolescentes e a sala dos jovens. Então, assim, tem sala, tem temas para todas as idades e eu faço um convite para você participar da escola dominical, para que você aprenda mais da palavra de Deus, para que você possa edificar a sua vida. Nesse momento eu vou pedir, nós temos 2 momentos agora e a gente vai fazer um seguido do outro. A gente vai assistir um vídeo, mais uma homenagem para o Dia das Mães. A nossa igreja, hoje, contando com os irmãos, nós fizemos um delivery e enviamos uma lembrancinha para o Dia das Mães, para as mães que são membros da nossa igreja. E nós também vamos passar agora um vídeo em homenagem a você, mãe, por esse Dia das Mães. E logo em seguida, a gente vai para o nosso momento de louvor. E no momento de louvor, a gente sempre tem uma tradição na nossa igreja de recolher os dízimos e as ofertas.
Você pode fazer a sua oferta através de uma transferência, através do Pix. Vai aparecer para você aí essa imagem, né, com os dados das nossas contas, mas isso é uma tradição nossa, dos membros da igreja, e eu não quero que você sinta-se constrangido nesse momento, mas se você tiver no coração, que você faça a sua oferta em louvor ao Senhor. E logo em seguida, nós vamos louvar a Deus com os nossos cânticos. Amém? Então, vamos assistir a homenagem que a igreja preparou para as nossas mães.
Amém, graças a Deus. Nós estamos dando continuidade ao nosso culto, nós já louvamos a Deus, nós já oramos ao Senhor, nós já homenageamos as nossas mães, já demos o nosso dízimo e agora é momento da gente estudar, refletir sobre o que o Senhor tem para falar para nós nessa noite. Hoje eu quero compartilhar com a igreja uma reflexão sobre a mulher na figura de uma mãe virtuosa. O relato dessa mulher está no último capítulo do livro de Provérbios. Mas antes de lermos o texto propriamente dito, o texto bíblico, eu quero fazer um passeio pela história para compreender como a mulher era considerada desde a antiguidade até os nossos dias atuais. Quero lembrar que essa caminhada histórica segue a visão ocidental e a sua raiz no judaísmo, não observando as considerações da mulher no mundo oriental, porque existe uma diferença muito grande ainda hoje entre a cultura ocidental e a cultura oriental. A cultura dos países do Oriente, como o Japão, por exemplo, e do Oriente Médio, como os países árabes. Ainda existe uma diferença muito grande entre as duas percepções e condição da mulher. Então nós vamos seguir aqui sobre um relato das condições da mulher, né, através da história, com base na cultura ocidental. Vamos começar pela cultura hebraica e pela condição da mulher na época de Jesus e na igreja primitiva. A mulher tinha uma condição de exclusão e marginalidade. Ela estava à margem da sociedade. No Antigo Testamento, por exemplo, a poligamia para os homens era aceita. Para as mulheres, não. Eram inferiores ao homem e tinham uma função de instrumento de procriação. Essa era a visão clara da mulher naquele tempo. Elas serviam os seus maridos e filhos em casa, só sentavam à mesa após o homem ter feito a sua refeição. Essa era uma outra coisa bastante importante. A mulher era sempre a última, mostrando essa posição desfavorável dentro do próprio lar. Eram conservadas em casas, pois poderiam ser abusadas por outros homens. Raramente, quando saíam, cobriam o rosto e o corpo para não provocar o desejo sexual em outros homens, já que eram vistas sob a perspectiva de Eva, que levara ao homem ao pecado. Isso ainda existe muito na cultura oriental, do Oriente Médio, nos países árabes, e é uma luta da mulher até os dias de hoje ter essa liberdade. Mas olha que interessante, né, de como a mulher era vista naquele tempo, né? Uma relação com Eva, aquela que levou o homem ao engano. E por esse motivo, a mulher sempre era vista como um objeto também. Elas eram consideradas impuras em razão do seu período menstrual. Então, na religião também, no seu contato com a religião, elas também tinham uma exclusão, vamos fazer uma marginalização, porque a sociedade religiosa naquela época entendia que ela era impura. Sua posição de marginalização alcançava a sua vida econômica, social e religiosa. Então, em todos os seus relacionamentos sociais, em todos os aspectos, a mulher não era considerada. Era também considerada propriedade de seus pais e dos seus maridos após o casamento. Então, a mulher sempre foi de alguém, ela nunca foi dela mesma, ela nunca teve uma liberdade, né? Naquela época, ou ela era do pai e o pai poderia pagar, por exemplo, uma dívida, dando essa mulher para o seu credor, e tanto o marido também a possuía. As mulheres também podiam ser repudiadas por seus maridos sem motivos relevantes. O resultado disto era perder a honra, os bens e a sua proteção. Imagina que existia até casos em que a mulher, simplesmente porque não passou direito a roupa do marido, ou porque a comida não estava gostosa, o marido poderia abandoná-la.
E quando a mulher era abandonada, ela vivia sem proteção nenhuma. A gente vê relato na Bíblia, né, no Evangelho, daquelas que estavam abandonadas, por exemplo, viúvas. Até a igreja, na época da igreja primitiva, se mobilizava para sustentar, por exemplo, as viúvas que não tinham novos casamentos. Elas precisavam de um sustento, e esse sustento era feito pela igreja. Jesus foi um subversor da ordem social. Por várias vezes ele veio subverter aquela condição vigente que desvalorizava as mulheres. Ele veio trazer uma valorização, uma inclusão, né, uma desmarginalização da mulher naquele tempo. Tem alguns exemplos, alguns relatos importantes e conhecidos que mostram o Senhor Jesus quebrando essas regras, transgredindo essa misoginia, vamos dizer assim, né, essa luta contra a mulher. Uma delas é Jesus quando fala com uma mulher samaritana. Isso está no relato de João, de 4:42. Não se falava com uma mulher, inclusive samaritana. Os judeus não falavam com os samaritanos nem com mulher samaritana. E Jesus veio e teve um diálogo com ela junto do poço. Depois você pode ler esse texto na sua Bíblia, está em João 4:1-42. Jesus cura uma mulher hemorrágica. Também essa mulher hemorrágica vem e toca no Senhor Jesus, e Jesus diz: olha, de mim saiu o poder. Imagina uma mulher impura, com fluxo de sangue, né, com aquela exclusão religiosa, exclusão social, porque ela não poderia sair na rua porque ela era impura, a sua exclusão dentro de casa, porque ninguém tocava nela, ela não tinha relacionamento por conta daquele fluxo de sangue, mas Jesus vem e quebra essa exclusão. Ele vem e perdoa e cura os pecados dessa mulher. Isso está em Marcos 5:25-29. E um último exemplo, Jesus perdoa a prostituta. A mulher vem, uma mulher adúltera, ele vem e está sendo condenada ali pelos religiosos, e Jesus vem e perdoa os seus pecados, e vai, e não peques mais. Isso a gente vê em João 8:1-11. Jesus vem, nesse tempo, trazer um resgate para a mulher, já indicando que a mulher tem espaço na sociedade, tem espaço e tem o mesmo valor que o homem tem, aquilo que a sociedade naquela época não considerava. Na Idade Média, a gente vê um recrudescimento dessas liberdades. A mulher, na Idade Média, continuava como uma imagem negativa. Só que desta vez destaca-se a imagem da fragilidade da mulher como um instrumento do mal contra a igreja, sendo a figura da mulher vinculada às artes mágicas e aos cultos pagãos demoníacos. Então a Idade Média vem demonizar a figura, a condição da mulher dentro da sociedade. A mulher sempre teve que ficar em silêncio, e nessa época também ficava em silêncio. Você já deve ter visto filmes de época, filmes medievais, e lá tem muito claro, né, como a mulher era subjugada naquele tempo. A teologia medieval fortalecia a ideia dessa misoginia, ou seja, do repúdio à mulher. A violência contra a mulher toma ares de permissividade, ou seja, nesse tempo, favorecido pela religião, a mulher então passa a ter a permissão de ser agredida, a permissão de ser violenta. O homem que era violento contra a mulher não tinha nenhuma restrição da sociedade. Pelo contrário, era visto como uma condição de poder. Mas aí a história avança, e já na Idade Moderna a condição da mulher começa a mudar. Com a Revolução, agora já falando, né,
nós já saímos do Oriente, já estamos caminhando para o Ocidente. A Idade Média acontece naquela região da Europa, vamos dizer assim, e já na Idade Moderna, com a Revolução Industrial, há a necessidade de mão de obra e, com isso, a mulher passa a ocupar um espaço no meio produtivo. Não é que ela ganhou valor agora por conta do trabalho. Ela passa também a fazer parte, com condições muito piores, né, do que os homens tinham. Mas era necessário, não havia mão de obra. Então, as mulheres começaram a vivenciar no mercado de trabalho. A mulher passa a ter a dupla jornada de trabalho, a linha de produção e os afazeres domésticos. Não é porque a mulher foi trabalhar que o homem dentro de casa não tinha que fazer mais nada, né? Ou melhor, tinha que ajudar nas tarefas. O homem continuava a vida dele e a obrigação dos fazeres era da mulher, que trabalhava fora o dia inteiro e depois, quando chegava, e quando eu digo fora o dia inteiro, era o dia inteiro mesmo. Não eram 8 horas de trabalho, eram 12, 14 horas de trabalho. E quando chegava em casa, ainda tinha que fazer os seus afazeres domésticos. Continua subjugado ao homem, tanto no lar quanto no mercado de trabalho e na sociedade. Já existiu, já começou a ter um pouco mais de espaço, mas ela continuava subjugada. Foi o tempo dos primeiros resultados concretos na luta contra a exclusão e marginalização. O dia 8 de março surge, no final dessa fase moderna, em que começa-se a pensar no direito da mulher. A mulher contemporânea, a mulher de hoje, apesar de não ser o ideal, né, ela já alcançou um espaço na sociedade. Ela já tem aceitação no espaço profissional, porém ainda luta pela igualdade de condições, tanto na condição igual para assumir cargos iguais, tanto na responsabilidade quanto na remuneração. Então, nos dias de hoje, a gente vê a mulher já ganhando seu espaço no mercado de trabalho, tendo seu valor como profissional. Ainda precisamos buscar a igualdade, mas ela já conseguiu caminhar nesse sentido. Já começa a ter voz ativa, né? Porém ainda não nas mesmas condições que um homem, em fazer valer as suas percepções, os seus conceitos, os seus pensamentos. Isso tanto nos lares quanto na sociedade. A gente vê hoje que a gente já tem, né, a bancada feminina no Congresso, e olha só que importante, né? Eu estava assistindo a CPI a respeito da pandemia, e foi se montada a CPI e não se deu voz à bancada feminina. E aí, quando começou a sessão, as deputadas chamaram, né, os senadores chamaram a atenção do presidente da CPI e falou, não, peraí, nós precisamos que as mulheres também tenham voz nessa CPI. Então chamaram a bancada feminina e as deputadas puderam, então, se manifestar. Então a gente vê essa voz da mulher aparecendo na igreja, na sociedade, na política, no meio empresarial. Já tem o reconhecimento e valorização por sua condição humana, porém ainda não é algo aceito por toda a sociedade. Hoje a mulher já alcançou essa condição de dignidade. Não que ela seja tratada com dignidade como deveria ser, mas nós já temos lei, por exemplo, a lei da Maria da Penha, que ela já vem trazer dignidade à mulher. Então, já não é algo oculto e desprezado, mas já é alguma coisa inclusivo em relação à mulher. Ela vive o processo de empoderamento, conquistando posição de poder e destaque em vários segmentos da sociedade. Então, essa é uma palavra nova e que vem trazendo bastante espaço e visibilidade para a mulher. É a mulher que ela acaba conquistando o seu poder, né? Ela tendo voz ativa e conseguindo, então, se posicionar e fazer valer as suas posições. Ganha espaço na religião que antes era reservado ao homem. Então, essa é um panorama,
né, de como evoluiu a condição da mulher na perspectiva ocidental, partindo da religião judaica. Então, nesse sentido, quando a gente olha para a história da mulher, o que seria a mulher de sucesso nos dias de hoje? Então, como que a gente enxerga a mulher de sucesso nos dias de hoje? Primeiro, uma mulher independente, com um bom emprego, um cargo de confiança, tendo suas posições consideradas e com uma família que está à sua volta. Eu acredito, mulher, você que ouve essas palavras, você possa enxergar aqueles resultados que vocês esperam na busca, na luta pelo sucesso, por ter uma condição privilegiada ou de alegria, né, por ter conquistado algo importante. Então, de forma geral, a gente pode enxergar esses pontos: a independência, um bom emprego, um bom salário, cargo de confiança e uma família vivendo ao seu redor. Mas será que esta é uma narrativa secular ou uma narrativa bíblica? Como será que a palavra de Deus trata essa questão do sucesso da mulher em meio à sociedade? Vamos ver, né, como a Bíblia nos relata essa mulher de sucesso. Então eu peço para você abrir a sua Bíblia em Provérbios 31, nós vamos ler do verso 10 ao verso 31. É o último provérbio, é o último capítulo do livro de Provérbios, é o último capítulo. Então, é fácil de encontrar, ele vem logo depois de Salmos e ele vem antes de Eclesiastes. Então tá lá, é o último bloco de versículos que tem aí na sua Bíblia. Então vamos entender, né, como a sabedoria judaica fala sobre essa mulher virtuosa. Você já abriu? Então vamos ler a palavra do Senhor. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos e que de público as suas obras a louvem. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem falado aos nossos corações até agora. E mais uma vez te pedimos, Senhor, faz brotar
essa semente que está sendo lançada em nossos corações. Senhor, nos abre os olhos, nos destapa os ouvidos e quebranta os nossos corações para receber essa palavra que o Senhor trouxe a nós. Amém. Tenho a certeza que quando olhamos para este provérbio, o que nos vem à mente é quantas são as habilidades que a mulher precisa ter para ser considerada uma mulher de sucesso, uma mulher cheia de virtudes. Eu poderia, lendo aqui, meditar sobre cada verso, mas isto certamente colocaria sobre o ombro de cada mulher um peso enorme de ter que buscar uma perfeição no seu comportamento a fim de ser considerada virtuosa. Seria até um papel machista meu exigir que todas essas habilidades fossem consideradas para que pudéssemos chamar uma mulher de virtuosa. Pois este provérbio, ele descreve uma mulher ideal, descreve a mulher que alcança essas habilidades, a mulher que se coloca diante da sociedade, da sua família, como uma mulher de sucesso. Esse, vamos dizer assim, é o nosso paradigma, aquilo que nós devemos buscar. Mas eu queria apenas destacar 4 características dessa mulher de sucesso. Primeiro, que ela é uma mãe, né? A gente pode ver, ela não é uma mulher solteira, mas ela é uma mãe de sucesso. Essa é uma mulher independente e proativa. A gente lendo dos versos 12 até o 19, a gente pode ver que ela toma atitudes e o marido permite que ela tome atitudes. E a relação dentro do seu lar é de independência, de valorização, de uma mulher que tem o seu espaço. Nós também podemos ver que essa não é uma mulher alheia ao que se passa na sociedade, ao que se passa ao seu redor, mas ela é uma mulher que reconhece a sua responsabilidade social. Veja lá o verso 20. Abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Essa é uma característica importante dessa mulher, dessa mãe de sucesso. Ela conhece a sua atribuição em relação à sua família. Se você ler dos versos 26 ao verso 29, nós podemos ver o quanto ela tem se dedicado e prestado atenção à sua família. E, por fim, ela é reconhecida em seu desempenho. Essa é uma mulher valorizada dentro da sua casa. Aqui a gente pode ver um pouco antes, no verso 28, seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera a todas elas. Existe uma harmonia dentro dessa família e essa mãe de sucesso, ela contribui para essa harmonia. Existe um reconhecimento do seu trabalho, existe um reconhecimento de toda esse amor que ela vem trazendo para essa família e para aqueles que estão ao redor. Talvez vocês estejam pensando, a mulher virtuosa tem tudo a ver com o que as mulheres buscam como sucesso no dia de hoje. Se você olhar independência, ter a preocupação da responsabilidade social, conhecer a sua atribuição dentro da sua família e alcançar o seu merecimento. Sim, a sua resposta pode estar correta, mas ela está quase correta. Porque não se encerra aqui, a parte mais importante não está nessas habilidades que essa mulher tem. Mas se você prestar atenção, a parte principal do provérbio não está na descrição dos afazeres e das habilidades da mulher, mas o que a torna a mulher virtuosa é que ela é temente a Deus. O mais é segundo plano, é vaidade. Leia o texto lá no versículo 30. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada.
Veja, se fizermos uma análise histórico-literária do texto, né, se debruçarmos dentro do texto, perceberemos que este texto faz parte de um livro de sabedoria, escrito de forma a ensinar o povo de Deus a servir a Deus com sabedoria. Ele usa uma forma de um poema acróstico ou alfabético, né? Se você olhar no hebraico, você vai ver que cada verso corresponde à letra na ordem do alfabeto hebraico, que é para facilitar a memorização, e termina nos versos 30 e 31, que fecham a ideia do livro. Então ele fecha a ideia dessa perícope, desse provérbio, e ele fecha o livro de sabedoria. E o que ele constata é que o mais importante de tudo o que fazemos, a maior sabedoria, é temer ao Senhor. Então, se eu olho de forma superficial, eu olho para que a mulher tem que fazer tudo isso para ser virtuosa, ser uma mulher de sucesso. Mas na visão da palavra de Deus, na visão do escritor de Provérbios, o mais importante, o que torna uma mulher de sucesso, é ela ser temente ao Senhor. A questão é, quais são as suas prioridades? Aonde você tem colocado as suas forças? A gente pode olhar e imaginar que haja conflito entre o sucesso, né, descrito pelo mundo e o sucesso na visão bíblica, mas eu digo que não há conflito entre ser bem-sucedida e temer a Deus. O que o poema de sabedoria nos ensina é que a nossa prioridade deve ser o temor ao Senhor. Este é o princípio da sabedoria. O sucesso, ou ser virtuosa, deve ser consequência deste temor. Mães, nós estamos chegando ao final do nosso culto, e eu queria dizer, vocês fazem parte das conquistas que as mulheres têm alcançado e vêm alcançando na sociedade. Vocês estão construindo a história hoje. Procurem as virtudes, temam o Senhor, transmitam este legado aos seus filhos e suas filhas, e em breve terão transformado a história e dado às mulheres a inclusão e o reconhecimento que lhes é devido. Amém? Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Graças a Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem sido presente junto com o seu povo, e eu estendo a minha oração e o meu desejo de que a sua semana seja uma semana abençoada em nome do Senhor. Feche seus olhos e receba as bênçãos. Pai querido, Deus amado, agradecemos a Ti, Senhor, por esta noite, por esse culto, porque o Senhor nos recebeu diante de Ti. Obrigado, Senhor, pela vida de cada mãe, Senhor, que comemora conosco mais um dia, mais uma homenagem, Senhor, em benefício em relação a elas. E pedimos a Ti, Senhor, que o Teu amor, Senhor, maravilhoso, que transforma, o Teu amor, meu Pai, que transborda na vida de cada uma dessas mães, que o Teu amor seja presente na vida delas, que o Teu amor, através da vida delas, possa alcançar as suas famílias, os seus filhos, o seu marido. Senhor, pedimos a Ti também, Senhor, que o Senhor derrame da Tua graça, Senhor, sobre a vida de cada uma dessas famílias. Que sabemos, Pai, que sem a Tua graça, sem o mover das Tuas mãos, Senhor, não podemos, Senhor, desfrutar do Teu amor. Então, que a Tua graça, Senhor, seja sobre a vida de cada família. E também rogamos, Senhor, pela ação do Espírito Santo, que nos consola, que nos fortalece, que nos guia, que nos ajuda, Senhor, a viver próximo de Ti, viver louvando a Ti, viver o Teu reino. Assim eu peço, Senhor, que nessa semana o Senhor possa estar
sobre a vida de cada um dos meus irmãos e que tuas bênçãos sejam sobre a vida de toda a igreja, hoje, nessa semana e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, Deus abençoe a todos e uma boa noite. Tchau.